Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho fazer mais um vídeo. Algumas pessoas me mandaram alguns e-mails perguntando: professor, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Bom, gente, é muito conteúdo, muito demais, para retratar essas diferenciações, tanto do Antigo quanto do Novo. Então eu procurei observar algumas questões do Antigo Testamento, especificamente do livro do Gênesis, para vocês entenderem o raciocínio. Não é algo complexo, não. É algo muito fácil. Porém, os fundamentalistas, aqueles que acreditam na inerrância das Escrituras, na inspiração das Escrituras, esses que vão encontrar problema na literalidade do texto. E eu vou demonstrar isso de uma forma bem clara para você entender. Bom, aí no telão eu coloquei um tema: quem é o Deus do Antigo Testamento? De que forma ele se apresenta? Olha, eu separei algumas perguntas a serem feitas para vocês compreenderem o raciocínio. Primeiro, onde está o registro de Deus dialogando com mulheres? Onde está o registro no Gênesis? Se você for pegar todo o Antigo Testamento, você verá que é a minoria. Nós temos alguns registros, sendo ele Gênesis 1, 28, 31, onde Deus chega e abençoa Adão e Eva. Então, e Deus os abençoou, eles. Então, esse os, eles, está incluído tanto um quanto o outro, tanto o homem quanto a mulher. E disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai, ou seja, então sujeitai a ambos fazerem isso, dominai ambos fazerem isso, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, uma ordem, segundo o livro do Gênesis, que Deus dá tanto para um quanto para o outro. Porém, no capítulo 2, não é isso que nós encontramos. Encontramos apenas o homem tendo esta ordem, o capítulo 1 já não. Aí vem a pergunta: Deus mudou a postura dele? Ok? Vamos ficar aí, depois a gente responde tudo isso. Gênesis 3,13 diz assim: ó, disse o Senhor Deus à mulher. Então nós estamos vendo Deus dialogando com a mulher. Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Depois nós temos um outro registro, em Gênesis 3,16, que diz assim: ó, e a mulher disse, novamente Deus dialogando com a mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ok, então nós vemos Deus dialogando com Eva. A outra perguntinha: onde estava Deus após o dilúvio? Por que Deus só foi falar com Abraão 400 anos após? Se você for pegar a narrativa do dilúvio, quando Noé sai da arca, que vem a árvore genealógica dos 3 filhos de Noé, você só verá Deus dialogando com alguém 400 anos após, que é com Abraão. Aí vem a pergunta: onde estava Deus nesse momento? Estava jogando bolinha de gude? Estava jogando taco? Brincando de amarelinho? Ou amarelinha? Ou seja, são perguntas, né, meio chulas, mas para os fundamentalistas, eles não têm a resposta. Para quem crer na inspiração plena, não terá resposta. Ou seja, o que Deus estava fazendo durante 400 anos? Porque ele não teve diálogo com ninguém. Não, professor, aí é uma questão de espiritualizar, é que não está na Bíblia. Não, mas os fundamentalistas, eles acreditam na literalidade do texto bíblico. Então é isso que é onde eu quero chegar, porque o fundamentalista utiliza a Bíblia. Aí, para ter uma resposta sem um fundamento, que é a questão do fundamentalista, aí vai ter que filosofar, vai ter que adentrar em ideologias. Então você já vê aqui, já existe uma problemática no texto, porque Deus não fala com ninguém a não ser com Abraão. E você pega nesse espaço de tempo dentro da história, é onde existe o politeísmo. Se nós adentrarmos na história antiga, dos impérios antigos, que é o que nós veremos, exemplo, o Império Egípcio. O Império Egípcio era um império politeísta, e tantos outros impérios na época eram politeístas pós-dilúvio. Ou seja, se esse Deus é existente desde toda a história, por que esse Deus não procurou então fazer que as nações antigas, antes da nação hebreia, antes de Abraão, fossem todos monoteístas? Parece que a influência de Noé para os seus 3 filhos e para a geração que vieram pós-dilúvio não foi suficiente.
Logo, então parece que esse Deus do Antigo Testamento também não foi suficiente para preservar a honra à pessoa dele, a ponto de ter tantas outras nações politeístas, que foi o caso de Abraão. Abraão era politeísta, Terá, pai de Abraão, era politeísta. E esse Deus estava onde? Fazendo o quê durante todo esse tempo? Então Deus só vai se apresentar depois de Noé para Abraão 400 anos após o dilúvio, para dialogar com Abraão. Complexas informações, né? Mas vamos a algumas outras perguntinhas, depois eu trago a resposta. Se outros andaram com Deus, como Enoque, qual a razão de não ter privilegiados outros, assim como Noé? Por quê? Em Gênesis 5:24 diz assim, ó, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Beleza, Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Bah. Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Agora, por que Deus não o tomou para si também? Tanto Enoque andava com Deus, Noé também. Ué, não são direitos iguais? Não. Pelo ver aqui, não. Deus privilegiou Enoque, mas Deus não privilegiou Noé. Não tem coisa errada? Se você olhar por esse foco, sim. Esse Deus é um Deus estranho. É um Deus que escolhe um, preserva um, e não escolhe o outro. Deixa o outro a quem? Quando os princípios são os mesmos. Porque diz que não era o quê? Homem justo, íntegro e andava com Deus. Porque Deus não levou também? Mas não foi o que ocorreu, né? Quinta perguntinha diz assim. Se era para eliminar todos os seres humanos juntamente com animais e etc., qual a razão de ter preservado alguns animais? Como assim, professor? Olha Gênesis 6:7 diz assim, ó. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de as ver feito. Deus não falou que ia destruir? Não está escrito aqui em Gênesis 6:7? Agora, foi o que aconteceu? Não, não foi. Por que não foi, professor? Noé não teve que colocar casal de animais dentro da arca para preservar? Não foi isso que aconteceu? Foi. Agora, onde está o cumprimento disso aqui? Deus falou que iria exterminar. É claro o versículo. Gênesis 6:7 é claro. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então Deus se arrependeu de haver feito tudo. Como pode um Deus desse fazer e depois destruir? Ou seja, isso é uma questão de criaturas, não de criador. Parece que houve a imperfeição no ato criativo desse Deus divino. Pode, então, um criador destruir algo que não se tornou perfeito em sua criação, mas ele não é Deus? Complexo esse Deus do Antigo Testamento, né? Mas vamos ver outras perguntinhas também. Outra questão interessante é Gênesis 16:11 que diz assim, olha, outra pergunta. Onde está o diálogo de Deus para com Sara? Onde eu quero chegar? Eu vou ler para vocês entenderem o raciocínio. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebestes e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Gênesis 17:19. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará à luz um filho e lhe chamará Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Ou seja, para que Deus teve um contato com Agar acerca dela ter um filho. Porém, não foi o mesmo com Sara. Deus tem um contato com Abraão. Deus não tem um contato direto com Sara. Peraí, mas Deus vai fazer acepção de pessoa também? Mas por que Deus não, a promessa que Deus fez para Agar, que ela daria um filho, por que Deus não fez pessoalmente para Sara, assim como fez com Agar? Ah, professor, mas é uma questão da soberania de Deus. Utilizar essas linguagens é simples e é fácil, porém dentro dessa soberania de Deus, nós vamos encontrar imperfeições nessa linguagem de soberania de Deus, desses atributos naturais que as pessoas concebem. Bom, vamos à 7ª perguntinha. De onde Noé tirou o conceito de fazer holocausto com animais corretos? Olha Gênesis 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. De onde Noé tirou isso?
Se a legislação concernente a sacrifício de animais vem por intermédio de Moisés. A relação de animais limpos e imundos, ou animais que não poderiam ser sacrificados em holocausto ou o que seja, essa é uma legislação mosaica. Agora, de onde tiraram essa legislação? Então a lei já existia antes mesmo do decálogo? Né, isso todo mundo fala, ao período da lei, né, que todo mundo coloca. Então vocês já estão vendo lei que a lei está antes. Então a lei não vem por Moisés? Ou Deus errou? E de onde tiraram Noé? Bom, vamos continuar. E Deus aceitou o sacrifício, hein? Oitava pergunta. Por que os sacrifícios faziam Deus tomar uma outra postura? Ou seja, Deus ia tomar uma postura, aí fazia um sacrifício, Deus tomava outra postura. Isso é a imagem dos deuses antigos. Olha Gênesis 8, 21, 22, diz assim, ó. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Versículo 22. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, de noite. Ou seja, depois do sacrifício, então Deus mudou toda a sua atitude? Agora, por que Deus não tomou essa postura? Né? Deus tomou uma postura aqui nesse caso. Por que Deus não tomou uma postura antes de destruir a terra? Porque Noé não chega, faz um sacrifício, e Deus recebe o sacrifício de Noé antes de destruir a terra, para que Deus não fizesse isso. Parece uma coisa meio ilógica. Porque chega o período aqui do Gênesis 8, aí faz um sacrifício depois do dilúvio, aí está tudo resolvido. Aí Deus fala, bom, agora eu vou destruir mais. Eu sei que o homem ainda continua com seus maus pensamentos, continua pecando, mas eu não vou destruir mais, não é porque você fez um sacrifício, então eu não vou destruir mais. Peraí, então quer dizer que se Noé fizesse sacrifício antes do dilúvio, não teria existido o dilúvio? Uma pergunta para você pensar. Não é isso que está escrito? É. Não na pergunta. Deus precisava, ou Deus precisa averiguar uma situação para tomar uma decisão? Olha só. Gênesis 8, 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Ou seja, Deus teria que descer para ver lá a questão da Torre de Babel? Deus precisa averiguar uma informação? Mas que Deus que é esse? É onde que as pessoas estão dizendo. Então parece que o Deus do Antigo não é o mesmo Deus do Novo. O Deus do Antigo parece que é um ser limitado, não é criador, é criatura. É um ser que precisa presenciar uma situação para ver qual atitude que ele vai tomar. Vamos continuar. 10ª pergunta. Se todos, após o dilúvio, são da mesma família, por que matá-los para preservar apenas uma nação? Onde você quer chegar, professor? Eu vou explicar para vocês. Olha, Gênesis 6, 10 diz assim, ó, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra todo homem que criei, o homem, animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, e eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre seus contemporâneos, Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Versículo 6, 17 do Gênesis. Porque estou para derramar água e dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus, tudo que há na terra perecerá, ok? Depois vocês vão entender onde que eu quero chegar. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres viventes. Gênesis 7, 22. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia da terra. Não, todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas duraram 150 dias e predominaram sobre a terra. Agora vem a pergunta. Para os fundamentalistas, vocês religiosos. Se você acredita piamente que houve um dilúvio universal, diante desses versículos que eu li, que é o que dá a entender que realmente houve um dilúvio universal, aí vem a seguinte pergunta que eu vos faço. A pergunta que eu fiz lá em cima. Aí sai todo mundo. Sai Noé falece, vem seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E diz toda a árvore genealógica que todas as pessoas descendem desses 3 filhos que professavam a mesma fé. Professavam a mesma ideologia. É onde eu volto à pergunta. Por que Deus então não fez que todas as nações
tivesse a mesma concepção que Noé e seus 3 filhos? Parece que se limitou ao poder de Deus. E todos pertencem à mesma família. Olha só, os descendentes de Jafé. Eu peguei apenas alguns. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Bom, vamos ver quem são os Gomer. Eu não vou detalhar aqui, senão vai tomar muito tempo. Nós temos aí o pessoal que é da região da Capadócia e outros da região da Armênia. Está aqui as bibliografias que eu pesquisei. Famílias, tá? Que descende do mesmo povo, da mesma nação. Aí nós temos Magog, também, que talvez sejam os bárbaros do norte, ou o povo históricos ao sul do Mar Negro. É o conceito que alguns especialistas e teólogos têm. Nós temos Madai, tudo descendente apenas de um único. Ainda não cheguei nos 2, tá? Apenas de Jafé. Aí nós temos Madai. Aí traz outros registros, seriam os territórios montanhosos da Média. Depois nós temos Javã, que alguns acreditam serem os gregos, é a concepção que alguns têm, como Iônio, uma província conhecida, o seu nome tornou-se comum para toda a Grécia, aqui já seriam os gregos, então os gregos vêm da mesma descendência dos 3 filhos de Noé. Por quê? Se morreu todo mundo, sobrou apenas Noé, os seus 3 filhos, sua esposa e suas noras, morreu todo mundo, então todo mundo que vem de Sem, Cão e Jafé é da mesma família, ou não é? É da mesma família. Se todos procedem de 3, então a árvore genealógica é apenas Noé. Então os 3 têm o mesmo conceito, a mesma profissão de fé. E o que ocorreria? Se Deus é autossuficiente para Noé, a ponto de livrar do dilúvio junto com seus filhos, então Deus poderia muito bem inculcar a fé monoteísta em todas essas nações. E nós sabemos que a fé grega não era uma fé monoteísta, era uma fé politeísta. Então Deus não foi autossuficiente. Aí nós temos Tubal, outra nação. Agora vamos pegar uma outra descendência aqui, gente. É muito nome. Askenaz, alguns falam que são os alemães. Olha só, isso aqui eu vou fazer questão de ler. Askenaz, nós temos Askenaz. O Pentateuco Samaritano traz Askenaz, Septuaginta Ascanaz, filho de Gomer, Gênesis 10, 3, 1 Crônicas 6, juntamente com Ararat e Mini. Aí nós temos outra expressão, Ashkuz, Ashguzai, nós temos Ishguzai, o pérsico traz Saká, o Shuká, traz Iskutai. Depois eu peguei uma outra questão aqui interessante, é que nome de uma região em um país, no norte da Ásia, surgiu a partir dos Cimmerians. Gomer, os judeus modernos compreenderam o vocábulo para a Alemanha, judeus modernos, não os judeus antigos. Então todo mundo fala que Askenaz é Alemanha. Os judeus modernos hoje sim falam, e muitas pessoas têm a mesma concepção. E dominaram esse país por este nome em hebraico, o que só pode ser atribuído à sua maravilhosa ignorância da geografia, tá? Então Askenaz, o livro do Gênesis, não tem nada a ver com a Alemanha, tá? Não é a Alemanha, depois que foi colocado isso. Então eu estou falando da Alemanha também. Depois nós temos descendentes de Cã, que saíram após o dilúvio. Olha só as nações que vieram de Cã. Vou pegar apenas algumas. Mitzraim. Quem eram os Mitzraim? Egito. O próprio Egito, com a sua escrita hieróglifa, com seu politeísmo, era parente de quem, gente? Parente da mesma família do povo hebreu. Aí Deus vai e destrói o irmão de sangue do povo hebreu. Ou seja, todas as nações que morreram, o qual Deus deu a ordem, Deus permitiu, né, em sua soberania, eram todos irmãos. Eram todos, sem exceção. Quem acredita que o dilúvio ele é universal? Todas as nações têm que descender de Sem, Cão e Jafé, gente. E agora? Que Deus que é esse? Se Deus escolheu a nação hebreia, quantos anos Deus foi escolher Abraão depois do dilúvio? 400 anos. Então por que Deus não inculcou a fé monoteísta no povo egípcio? Se assim houvesse sido, então não teria havido a necessidade de Deus destruir o Egito. Acabou. Não haveria perseguição nenhuma se todos professassem a mesma fé. Mas não foi o que aconteceu. Bom, só para vocês verem onde as coisas vão parar. Outros nomes que ainda tem, fora Mitzraim, aí tem Put, Canaã. Então onde vem o povo? Cananeu. Canaã
da onde vêm os cananitas, a terra do Jordão, em oposição à terra de Gileade, conhecido como Fenícia, Isaías 23:11, ou seja, a parte norte de Canaã, situada na base do Líbano, cujos habitantes chamam de Canaã. A língua de Canaã, isto é, hebraico, que os cananeus hebreus usavam. Então, a língua hebraica descende dos cananeus. E os cananeus eram o quê? Eram politeístas. E os cananeus eram irmãos de quem? Irmão de Cão, filho de Noé, mesma família. E Deus mandou destruir tudo. Né? Bom, e vamos para encerrar, descendentes de Sem. Quem nós temos de Sem? Éber. Eu peguei Éber aqui. Éber, que é o povo hebreu. Então, o que vocês estão vendo, gente? É tudo a mesma família. Agora, por que Deus, então, escolheu uma única nação e mandou matar todas as outras nações? Isso eu peguei apenas o livro do Gênesis, para vocês saberem quem é Deus. Vamos lá, quem é Deus no livro do Gênesis? Deus é um ser que não tem muito diálogo com mulheres, prefere dialogar com o homem, apenas. O Deus é aquele que faz acepção de pessoas, escolheu uma única nação e as outras eliminou-as praticamente. Deus é aquele que fez uma promessa que iria destruir animais de toda a face da terra, e não foi isso que ele fez. Ele acabou preservando casais de animais. Esse é o Deus do Gênesis. É o Deus dos fundamentalistas, é o Deus dos religiosos, que não entende a perspectiva do autor. E essa é a resposta. Isso é o Deus verdadeiro? Não, gente, isso não é Deus. Isso é a ideologia do escritor da narrativa do Gênesis. Essa é a ideologia do grupo que traz essa narrativa comparando com outras. A visão desse escritor é priorizar uma nação, é isso que ele procura fazer. Ele procura priorizar como? Ele procura priorizar e Deus destruindo as outras nações que seguem os outros deuses. Porém, nós não podemos esquecer, para quem acredita no dilúvio universal, que as outras nações descendem da mesma família. Cada um tem a sua opção de escolha. O ser humano, sim, só que parece que Deus também tem a sua opção de escolha. E o que leva você a ter uma opção de escolha? Quando é que você tem uma opção de escolha? Você sabe, não sabe? Quando você tem duas coisas a ser escolhida, não é isso? É. Quando algo é bom e algo é ruim, não é isso? É a sua opção de escolha. Agora, Deus precisa de várias coisas para ter a sua opção de escolha? Deus precisa ver o bem e o mal para fazer a sua opção de escolha? E a nação de Israel não trouxe problema para Deus, não? Depois eu vou abordar os outros vídeos para vocês verem sendo a mesma coisa. Então não tem como eu articular essa ideologia, essa filosofia, entrar numa lógica que Deus tem a sua opção de escolha diante do bom e do mal. Peraí, Deus não precisa de opção de escolha, Deus não precisa saber do bem e do mal se Ele é Deus. E depois nós vamos chegar no livro de Isaías, que Deus cria o bem e Deus cria o mal. Alguns falam, mas não é o mal, tal, isso e aquilo. Não, é o mal mesmo, é só pegar o contexto. Sem falar de particularidades, parece que Deus se arrependeu de algumas informações. Agora, Deus se arrependeu? Não, gente. Isso é ideologia do autor. Então, para você entender quem é Deus no Antigo Testamento, você vai entendê-lo pela perspectiva de quem escreve. É isso que ele faz você entender. Que é um Deus que prioriza, é um Deus que faz acepção de pessoa, é um Deus que não gosta muito de diálogo com mulher, é um Deus que gosta do diálogo com o homem, é um Deus que é o Deus da particularidade, é um Deus severo, é um Deus que fala uma coisa que vai fazer depois ele volta atrás. Esse é o Deus da visão do autor do Gênesis. Agora, o dia que você conhecer Deus verdadeiramente, acho que nem da Escritura você vai precisar, porque a Escritura, às vezes, na visão do autor, atrapalha um raciocínio bom, legal de realmente quem é o Criador. Então está aqui esse vídeo introdutório de quem é Deus. Ainda vou passar por outro livro até chegar no Novo Testamento para você saber quem é Deus. Então a resposta, como você tem a resposta disso? Isso é apenas a perspectiva do autor do livro. Agora, se você não concorda com a perspectiva do autor do livro, então me dê todas as respostas que eu fiz aqui, caso você é fundamentalista e religioso, me dê. Onde estava Deus? Quando sai o dilúvio, Noé sai do dilúvio até Abraão, são 400 anos que Deus não fala com ninguém. Onde estava Deus e fazendo o quê? Me dê a resposta você agora. Fundamentalista, com base. Porque se você é fundamentalista, você tem que me dar com base bíblica. Me dê a resposta. Onde estava Deus, o que ele estava fazendo com base bíblica entre 400 anos. Entre Noé e Abraão. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e tchau, tchau.